Bom dia, irmão e irmã, a paz. Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Bom dia. Hoje o tema do nosso podcast é Pode Ser Hoje. Eu não vou falar nada por enquanto, eu vou começar a ler com vocês a palavra antes da gente comentar alguma coisa sobre, amém? Diz assim, Atos dos Apóstolos de 1, do 9 ao 11. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Mateus 24, 36 a 39. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Marcos 13, de 24 a 27. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Apocalipse 19, de 11 a 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações,
Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 2 Pedro 3, 8 a 10. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E João 14, de 2 a 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu me emociono toda vez que eu leio, principalmente esse versículo, João 14, 2 a 3. Porque não tem a coisa mais maravilhosa do que a gente saber que em breve o Senhor está vindo para nos buscar. Não tem nada no Evangelho que possa ser mais lindo do que a gente anunciar isso, essa boa nova, porque a boa nova de que o Messias viria e de que ele realmente veio, a promessa que Deus fez, e realmente ele cumpriu, e Jesus veio à Terra, e muitos não, a maioria não o recebeu, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi ofendido, ele foi maltratado por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. E agora, irmãos, ele está para voltar. Os sinais, eles estão todos aí. Vocês acabaram de ouvir todos esses versículos, há muitos outros ainda na Bíblia que falam da volta, da segunda vinda de Jesus. Nós precisamos estar preparados, irmãos. Nós não podemos estar de qualquer jeito, porque a palavra é clara que ele vai vir para aqueles que estiverem o aguardando. Não adianta você querer dobrar os teus joelhos no dia da vinda do Senhor, porque já vai ser tarde. Faça isso agora, faça isso antes. Coloque a tua vida no altar, entre em comunhão com Ele. Se volte ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Converte a tua vida, os teus caminhos, aos caminhos de Deus. Procure ter entendimento, ter o conhecimento da palavra, irmãos, para que você, nesse dia, não olhe para os lados e não veja os teus familiares, pessoas que você ama, seus pais, de repente, seus irmãos, de repente, filhos, não sei quem, mas muitas e muitas pessoas vão ser arrebatadas nesse dia. Não seja aquele que vai ficar, irmãos, porque a tormenta, a tribulação aqui nessa terra vai ser tão grande, sofrimento vai ser tão grande na grande tribulação que poucos irão aguentar o tipo de sofrimento, até porque hoje nós temos a presença do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então clame a Deus agora, enquanto é tempo. Busque-se, volte para Ele. Reconheça Jesus como o seu único suficiente Salvador. Pare de ficar buscando em outro lugar, em outras fontes, aquilo que não existe, sabe? Porque é só Jesus que é o caminho para a vida eterna. É que, como diz a palavra, Ele tem tudo preparado para nós. Ele já tem uma morada preparada para nós, aonde Ele está. Então nós vamos morar no céu com esse Jesus, e essa promessa, irmãos, alguns vão falar, nossa, mas está demorando demais, já faz mais de 2000 anos, ele não vai voltar mais. Irmãos, nenhuma promessa que nós vimos na Bíblia, nenhuma promessa que Deus fez e Deus faz para nós, ela deixa de se cumprir. Todas as promessas, elas se cumpriram
E todas as promessas que o Senhor fez, elas vão se cumprir. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, quando você lê as promessas que o próprio Jesus fez para nós, é mais do que claro e mais do que evidente de que esse dia está para chegar, pelos sinais que nós vemos, pelas coisas que estão acontecendo por aí no mundo, por todas as catástrofes. Logo, logo, a gente vai ter conhecimento do anticristo, né, do falso profeta, que se já não estão no mundo, irmãos, eles já estão a caminho, porque as coisas que nós temos visto, cada vez veremos coisas piores. Então que você possa estar preparado, irmão, que você possa estar com a tua vasilha cheia de azeite, que você possa estar ainda com reserva de azeite, que você possa estar com o teu relacionamento estreito com Deus, com o Senhor, que você possa estar em paz, porque não sei se vocês perceberam, mas a palavra ela diz que, eu nem li esse versículo aqui, a palavra diz que os dias estão sendo abreviados por causa dos eleitos. Sabe quem são os eleitos, irmãos? Os eleitos são os escolhidos, são os chamados, são aqueles que reconhecem Jesus. Você também pode ser um eleito, basta você querer. Você precisa se candidatar a ser um eleito. Basta você se ajoelhar e falar: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, Deus. Entra na minha vida agora, entra no meu coração. Toma as rédeas de tudo, porque eu não consigo sozinho. Porque eu sou um pecador, porque eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça. E faça isso quanto antes, irmãos. Quebre o seu orgulho, quebre o seu coração duro, amoleça o seu coração, porque não há nada de mais maravilhoso do que você viver com Ele. Você, sabe, não importa as circunstâncias mais, não importa mais as situações. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem comida, se você não tem comida, se você tem um teto, se você não tem, se você tem carro, se você não tem, não importa. O que importa é a presença dele. Quando você tem encontro verdadeiro com Jesus, tudo isso se faz segundo plano, né? A presença dele é o que você tem de mais precioso, é o que você pode ter de mais maravilhoso na tua vida. E, irmãos, é pela fé, sabe? É pela fé, porque se vocês não conhecem essa palavra, vocês procurem conhecer. 12 espias foram ver a terra prometida. E 10 deles voltaram dizendo que não, é muito difícil, não vai dar, nós vamos morrer, é melhor a gente não ir para lá. Eles voltaram resmungando, voltaram murmurando, voltaram dizendo que não era possível. E 2 deles voltaram dizendo: essa terra já é nossa, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, é tudo que o Senhor nos prometeu e muito mais. Nós já vencemos aqueles gigantes, eles não são nada perto do poder do nosso Deus. Então eles creram na promessa, eles tiveram fé, em minuto nenhum eles duvidaram de Deus, eles duvidaram das promessas do Senhor. Então que a gente possa ser assim também como Josué e Caleb, esses 2 homens de fé, que passaram tudo que passaram, todas as lutas, todas as batalhas, mas eles colocaram os pés na terra prometida. E os nossos pés, eles vão entrar no céu, irmãos. Eles vão entrar pela fé, pela fé. Não é pela lei, não é pelo nosso merecimento, não são pelas nossas obras. Nós temos que ter bons frutos, nós temos que ter boas obras, porque nós somos bons, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. O Espírito Santo habita em nós, então nós temos boas obras por causa disso, mas não são pelas nossas boas obras que nós vamos ter passagem livre para entrar no céu, para a morada que Jesus tem nos preparado. É por causa da nossa fé, é por causa da nossa crença, é porque nós somos crentes nas promessas de Deus, porque nós cremos em tudo aquilo que Jesus falou, em tudo aquilo que diz a palavra de Deus. Por isso que você tem que ter o conhecimento da palavra. Por isso que você tem que ter o entendimento da palavra, por isso que você tem que buscar se alimentar da palavra. Então, irmãos, procurem alimentar o vosso espírito, procurem fortalecer o vosso espírito,
com a palavra de Deus, com os cânticos, com os louvores, com os salmos. Procurem ouvir pregações de escolhidos que realmente estão preocupados em pregar o evangelho verdadeiro de Jesus e não doutrinas de homens que estão por aí pregando religiosidade, pregando que Deus ele só está disponível para nos servir como se Deus fosse o servo e nós fôssemos os senhores, sabe? Doutrinas totalmente invertidas, totalmente erradas, falsos profetas. Então, irmãos, procurem o evangelho genuíno de Jesus, aonde quer que você vá, seja dentro da sua casa, ouvindo alguém, uma pregação, ou seja numa igreja, que você esteja num lugar onde realmente é pregado o evangelho simples, porque ele é muito simples, só que ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito rico em detalhes, então você precisa conhecer, você precisa buscar, você precisa se interessar e ter o conhecimento, porque em todas as áreas da nossa vida, irmãos, quando a gente tem um conhecimento, aí é onde a gente avança, onde a gente prospera. A gente só pode dar certo na vida, em todas as áreas, se a gente tiver conhecimento. Não adianta você querer montar um negócio e você não tem o conhecimento desse negócio, do ramo de atuação, né, do seu público, alvo, para quem que você vai vender, para quem que você vai servir, qual tipo de serviço. Então, assim, em todas as áreas da nossa vida. E na área espiritual não é diferente. Muito pelo contrário, é muito mais intenso ainda. E é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso a gente poder ser cheio do Espírito Santo e poder transbordar essa paz e a palavra de Deus e todas as revelações que Ele nos dá, todas as histórias que Ele nos conta, as parábolas que Ele continua nos contando, sabe? Não foi só naquela época assim, que Jesus contava parábolas, Ele continua contando até hoje para nós. Ele continua contando histórias, Ele continua querendo se relacionar comigo, contigo. Só que você precisa abrir o teu coração para Ele. Você precisa colocar os teus joelhos no chão, separar um lugar secreto para você conversar com Ele, se entregar na presença dEle, ficar em silêncio alguns minutos sequer, para poder ouvir a voz dEle, para os pensamentos poderem entrar na tua mente, no teu coração e você falar: realmente o Senhor falou comigo, porque isso não veio de mim. Em momento nenhum eu teria isso na minha cabeça, nem no meu coração. Então o Senhor falou comigo. Não tem coisa mais maravilhosa do que ouvir a voz de Deus, irmãos. Queira isso para você todos os dias, anseie por isso. Que a volta de Jesus está muito próxima, muito, muito próxima, e é motivo de alegria. É motivo de muita alegria, mas nós temos que estar preparados para esse dia. É tudo que nós ansiamos. É ver o nosso Senhor. É ver a face dele. E poder morar com ele na morada eterna, assim. Amém? Eu tenho muitas outras coisas para falar a respeito desse dia, a respeito de tudo que o Senhor já nos revelou e de todo o entendimento que hoje eu tenho da palavra, mas o tempo é curto e a gente já está um tempo um pouco avançado nesse podcast, então eu quero orar por você agora que ficou comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que teu Espírito Santo possa tocar o coração dessa pessoa agora, Jesus. Que ela possa verdadeiramente te buscar de todo o coração, Deus. Quebra todo orgulho, Senhor, que há em nós, Pai. Que a gente possa ser humildes e mansos de coração, assim como Tu és. Que a gente possa aceitar, Senhor, a Tua graça, Pai. O Teu plano de salvação tão maravilhoso, Jesus. Porque a Tua palavra diz que muitos serão salvos, Pai. Mas infelizmente não todos, Deus. E o que eu desejo para essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, é que Teu Espírito Santo pegue ela de jeito nesse momento, Senhor. E faça com que ela enxergue a verdade, Deus, no Teu Evangelho, Senhor.
Me perdoe, irmãos. Só quero agradecer, Jesus. Quero agradecer, Espírito Santo, pela tua presença. Porque o Senhor sempre vem, Pai. O Senhor sempre vem para cuidar de nós. O Senhor sempre vem para nos confortar, para consolar o nosso coração. O Senhor cuida de nós sempre nos mínimos detalhes, Paizinho. Cuida também dessa pessoa que está me ouvindo, Deus. Porque eu sei que ela precisa mais de Ti, Pai. Eu sei que ela precisa mais de Ti. Se ela chegou até esse ponto aqui do podcast, porque realmente ela sente no coração que ela precisa do Senhor, Pai. Eu abençoo essa pessoa, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, irmão e irmã. Eu peço, curta esse podcast, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas também cheguem ao conhecimento da verdade e saibam que Jesus está voltando mais do que depressa. E que a gente possa estar preparados, como uma noiva adornada, perfeita, esperando a grande chegada do noivo. Amém? Que Deus abençoe tua vida, abençoe teu dia, em nome de Jesus. E graças a Deus.